galera, aqui é o Diogo do canal Papo Reto. Nós estamos aqui hoje com o Alisson Silva para a gente estar conversando um pouquinho. Ele que é psicólogo, vai estar dando algumas dicas aqui para nós. Essa é a Elaine. Olá, pessoal. O Alisson, boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite. Tá conseguindo? Boa noite, pessoal. Queria começar com você, se você quiser ir falando um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, fique à vontade. Tudo bem. Então, como você já disse, eu sou o Alisson Silva, sou psicólogo clínico, eu me formei há pouco tempo, formei em agosto, mas desde lá eu venho trabalhando com questões que envolvem saúde mental. Eu faço trabalho voluntário no CAPS, também atendo em clínica particular. E hoje eu também estou me especializando, terminando uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é uma área voltada para transtornos mentais, um tipo de psicoterapia mais diretiva, focada em psicoeducação, desenvolvimento de habilidades, treinamento, muito direcionada para a depressão, ansiedade e outros transtornos também. E basicamente minha trajetória é curta, né? Como sou recém-formado, mas eu trabalho dentro dessa perspectiva de saúde mental, é uma área que me interessa. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, para discutir um pouco sobre isso, como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, que são coisas, transtornos que surgem a partir dessa conjuntura que nós estamos inseridos agora de quarentena, de isolamento social. Eu ia entrar nesse assunto nesse momento. Então faz todo sentido essa questão assim da nossa, né, da gente ter convidado ele pra gente bater um papo hoje, porque na verdade o nosso intuito é falar um pouco sobre essa quarentena. Então assim, o que eu e a Elaine a gente estava conversando, fizemos até umas perguntas que eu acho que no decorrer da nossa live vai estar surgindo muito mais. Então assim, uma pessoa hoje, ela que presa dentro de casa, nesse isolamento social todo, sabe que a cabeça dela tende a despertar assim, várias sensações, eu acho que a gente pode chamar de sensação, de emoções, devido a essa quarentena. Você, como um psicólogo clínico, o que você fala para essa pessoa? Como que ela pode, deixa eu ver como é que eu te pergunto, o que ela pode fazer para ela dar uma melhorada nessas tensões? Certo. O que ocorre? Porque a quarentena em si, ela, vamos dizer assim, ela própria, ela vai desencadear algumas questões relacionadas à ansiedade, depressão, a depender do sujeito. Uhum. Então, se eu ou você, algum de nós, temos essa predisposição ou já vivenciávamos isso antes, a quarentena ela pode deixar isso mais latente, mais evidente. Justamente porque é um contexto bem diferente, é um contexto de mudança abrupta. Eu sempre costumo comentar, quando eu estou andando na rua, né, que quem esperava que a gente agora, ao andar na rua, aqueles que saem, ia ver tanta gente de máscara, uma mudança de contexto totalmente inesperado para a gente que vivia no Brasil, uma coisa que a gente não era acostumado. De repente a gente agora tem que ficar dentro de casa, com um estímulo, vamos dizer assim, de um contágio. A qualquer momento você pode ser contaminado com o vírus, e isso gera, sim, ansiedade, isso gera preocupações em relação a isso. E como lidar com isso? É a questão de desenvolver as habilidades. Então, para cada contexto, para cada cliente que chega com alguma demanda relacionada a essa questão de quarentena e que a partir dela começou a desenvolver algum tipo de ansiedade ou mesmo depressão, a gente faz essa avaliação de o que está causando, como essa pessoa tem feito a leitura da quarentena, porque é diferente a vivência nesses ambientes. Então, para mim, eu enxergo de uma forma e isso não tem me afetado tanto. Então, eu tenho uma rotina, eu continuo fazendo as minhas coisas, eu entendo que cedo ou tarde a quarentena vai passar, Tem que passar, mantenho um contato social com a minha família, e eu enxergo é perigoso, eu devo tomar meus cuidados, mas a vida segue. O que eu posso fazer para continuar vivendo tranquilamente dentro de casa, pensando no meu bem-estar? Outras pessoas vão ter outras percepções. Uhum. Então pode pensar nas perdas que ocorrem, então perder o emprego, ou perder um familiar, ou a pessoa tem muito medo de se contaminar, é dessas que não podem ficar em casa, ela realmente tem que sair. Então a gente começa fazendo essa análise da percepção
como ele tem enxergado essa situação, para a partir daí implementar alguma intervenção e desenvolver alguma habilidade. Mas a primeira coisa que tem que ser vista é justamente como essa pessoa tem enxergado a quarentena, qual é a percepção dela, porque é uma coisa que faz muito parte da terapia cognitivo-comportamental, é o entendimento de que a pessoa, a forma como ela enxerga o mundo, vai favorecer ou não o adoecimento psicológico dela. Então, uma pessoa que rumina muito as perdas ou que fica muito preocupada com o que pode perder, vem a sofrer mais ou vem a sofrer menos. Então é mais relativo, se você quiser falar, fica à vontade, é porque eu vou falando. Então é mais relativo essa questão, você fala assim, por exemplo, aquela pessoa que ela reclama, que ela vive os problemas, ela vive de problemas, ela vive puxando isso para ela. Então ela tende a desenvolver um problema lá na frente, mais ou menos essa questão, né? Se você ficar se lamentando muito com lamúrias, acaba que pode acontecer de desenvolver alguma síndrome, alguma coisa, né? Se assim por dizer, eu não sei se é essas palavras. É justamente isso. Porque todos nós temos problemas. Sim. Então, não sei se aconteceu com vocês, mas muitos perderam o emprego na quarentena, muitos não podem entrar em contato com as pessoas que amavam, que é esse contato social de tocar, de abraçar. Então, todo mundo está passando por situações. Claro que uns, considerando questões socioeconômicas, que nem as mulheres que aumentou o nível de violência, cada um está vivenciando isso de uma forma diferente. Mas a forma como esse sujeito lida com o problema é o que a gente vai pensar. Se ele vai levar ele a uma melhora ou não. Então, eu perdi um parente com Covid. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar preocupado que isso pode passar para os demais e vou me envolver deixando que esse sofrimento se torne o centro da minha vida e a partir dali eu não consigo mais sair para trabalhar, eu não consigo mais ir no mercado, eu começo a ter comportamentos obsessivos, compulsivos, com limpeza, tudo eu tenho que passar álcool, tudo eu limpo, qualquer fecho janela, faço tudo. Então isso começa a gerar sofrimento. Então é justamente a falta de habilidade que esse sujeito tem para lidar com o problema. Então é uma questão cognitiva, como ele interpreta, e a ausência de uma habilidade para lidar com o problema. Isso é interessantíssimo, pode? Sim, o Alisson, eu queria saber o seguinte, o que te motivou a ser um psicólogo? Porque tantas profissões, né? O que fez você, assim, resolver fazer psicologia? Então, eu não tenho nenhuma história engraçada, tipo assim, bonita, que gente, eu sonhava em ser psicólogo. Não, nem passava pela minha cabeça. Eu estava assistindo uma série, Hannibal, aí tinha um psiquiatra lá, ele não era nem psicólogo, era psiquiatra, não fazia a menor ideia que tinha diferença de uma coisa para outra. E eu falei, não, eu quero ser que nem aquele cara, não convergente, porque é o caso dele, mas no caso ele era rico, bem sucedido, eu falei, eu quero ser assim. E a partir daí eu resolvi fazer a inscrição, uma coisa muito aleatória. Eu tinha feito a matrícula para jornalismo e acabou não formando o curso, então eu resolvi fazer psicologia. Então não tem uma história muito legal, né? Aquelas pessoas que sempre sentiram motivação. Só que conforme foi caminhando a graduação, eu fui me apaixonando. É uma área que eu sou extremamente apaixonado, justamente por essa questão do conhecimento, do tratamento em saúde mental, questão de lidar com o outro, eu acho isso muito bacana. Até a forma de você entender as pessoas muda, então isso que hoje me motiva a continuar. Não foi uma motivação a estudar psicologia, mas é uma coisa que me motiva a continuar estudando, que é justamente conhecer e entender as variáveis que controlam o comportamento do ser humano. E o que você mais gosta na sua profissão? O que eu mais gosto? Deixa eu ver. Eu acho que é justamente essa ideia de que as pessoas elas são diferentes, que elas se constroem de forma diferente. Isso dá uma sensação de... Acho que eu tenho muita curiosidade. Então, quando você percebe que as pessoas são totalmente distintas, que coisas diferentes atravessam elas, faz com que elas sejam únicas, individuais, singulares, isso é muito interessante. Então, é justamente essa percepção que a psicologia traz,
que eu sou extremamente apaixonado. Então, às vezes eu pego um ônibus e vejo pessoas no ônibus, ou tem algum lugar dizendo tanto de gente, eu fico pensando, ali é um mundo. Aquela pessoa tem várias histórias, tem várias coisas totalmente diferentes de mim, totalmente diferente da família dela, dos irmãos dela. E é isso que me atrai, é justamente entender esse mundo da pessoa, que faz muito sentido para ela. Às vezes não faz para mim, mas para ela faz total sentido. Ai, que legal. Bem legal isso. Isso é bem interessante, né? Porque a gente para e pensa assim, no caso vocês que fazem psicologia, os psicólogos param e pensam assim, nossa, como é que aquela pessoa pensa? Tentar descobrir como que ela pensa, como que ela vive o mundo dela. E isso é bem, né, pensando assim, faz todo sentido. Então, a próxima pergunta é assim, por que desenvolve a depressão? Por que a depressão é o mal deste século? Eu não sei se você vai, se mais ou menos assim, a pergunta da forma que nós estamos fazendo, se você vai conseguir, mas o jeito que você interpretar ela pode nos responder. Por que tantas pessoas sofrem de... Eu acho que você já até respondeu, é como ela lidar, né, com os problemas. Por que tantas pessoas sofrem deste mal, ele atinge tanto? Porque assim, antigamente não se ouvia falar de depressão, né? Ao meu ver, não sei, talvez eu esteja totalmente equivocada, mas antigamente não se ouvia falar. E quando se ouvia falar era um caso muito raro, era aqui ou acolá. E hoje em dia parece que é tão comum, é tão normal, estar em todos os lugares, praticamente todo mundo já passou por isso em alguma fase da vida. Então aí vem esse ditado, né, esse dizer que esse é o mal do século, desse nosso século, século XXI, né? 21 ou 22? 21. Certo. Então, é engraçado isso, porque se você pegar alguns livros antigos e ler, fala que esse ano seria o ano onde teria o maior índice de pessoas depressivas. Né? É bem interessante. Nós estamos no ano de 2020. Eu lembro de trabalhar com vendas de livros. Existia uma coisa que a gente usava, um argumento para vender os livros, que era justamente assim, 2020 vai ser o ano onde vai existir mais pessoas depressivas, vai ser a doença do século, do ano. E hoje nós estamos neste ano. E as variáveis que controlam na percepção da área que eu trabalho, né, que é a terapia cognitivo-comportamental ou comportamental, a gente tem uma visão da depressão como um conjunto de comportamentos. E não existe uma variável específica, dizer assim, a pessoa ficou depressiva por causa disso. Não. São diversos os fatores. Então, respondendo à pergunta inicial de que por que existem tantas pessoas... a primeira pergunta foi o que causa a depressão. Então, não tem como falar de uma variável específica. É isso ou é aquilo. Existem diversos elementos. Isso é biológico. Pode existir uma predisposição biológica desse sujeito. Existe uma alteração química, que normalmente é uma alteração em serotonina no organismo desse sujeito, no cérebro. Mas existe também uma questão cultural, que está relacionada à nossa cultura, ao modo de funcionamento da nossa sociedade. E existe também uma história de aprendizagem desse sujeito. Então, nesses três níveis filogenético, que é a história genética desse sujeito, cultural, que é a cultura desse sujeito, e a história de aprendizagem dele vai influenciar que ele desenvolva ou não uma depressão. Mas a gente pode pensar que essa vida nossa corrida, a cobrança sempre de você ter que produzir, e uma vida que é baseada mais no ter, naquilo que é material, em detrimento do que é a realização pessoal sua, em conquistas mais intrínsecas mesmo, mais subjetivas, de ser uma pessoa de valor, de buscar os seus próprios objetivos, que gera esse adoecimento. Então, pessoas que passam a vida o tempo todo correndo, tentando alcançar outras coisas, isso também pode ser um dos fatores, mas são diversos. Diversos fatores vão estar influenciando isso. Então, no caso, você falando dessa questão da cobrança, então nós podemos também falar a respeito, por exemplo, para nós trabalhamos na área da educação, os jovens. Nós temos vários casos de jovens que se matam com depressão. Então, uma das causas que pode ser considerada também é a questão da não aceitação. Por exemplo, o jovem, quando ele é homossexual, que ele não se aceita. Então, isso pode ser um dos fatores da depressão, né? Porque se formos parar para observar,
o tanto que morre, eu não sei assim ao certo total, uma taxa, mas por ano é muito alto. Os adolescentes, ou por frustração, questão de emprego, que nem você falou, é a cobrança que por não conseguir realizar algo, ou por não aceitar, pela não aceitação pode acontecer também, né? Sim, porque o adoecimento tem uma coisa que as pessoas às vezes elas não conseguem entender, seja o transtorno mental, que é do campo da área da psiquiatria, da psicologia, ou seja uma doença como câncer, diabetes e outras, o adoecimento ele não é da ordem da individualidade, ele não é do sujeito. Fulano não adoeceu por causa dele mesmo, só por isso. A doença ela é coletiva. Então existem fatores sociais, econômicos, que vão influenciar ou não esse adoecimento. A questão da população LGBTI, como você trouxe, é justamente isso. Uma sociedade que enxerga esses sujeitos como pessoas sem moral, pessoas vulgares, que não merecem respeito, pessoas que estão em contramão ao que é certo. Então, a sociedade enxerga essas pessoas de uma forma e dá, vamos dizer assim, e se comporta de uma forma totalmente aversiva. Então, isso é um fator que pode gerar o adoecimento mental. Por isso que essa população ela está dentro de um grupo de risco. Como também, por exemplo, a população negra. A população negra ela está em vulnerabilidade socioeconômica, então dificilmente a maior parte das pessoas pobres do Brasil são pessoas negras, então não tem acesso a diversos recursos. Imagina, uma sociedade que incentiva você a ter as coisas, que fala que você precisa ter um carro para ser alguém, que você precisa comer no melhor restaurante, que precisa isso, precisa aquilo, mas de repente você não tem o poder aquisitivo para alcançar aquilo. Como você lida com isso? Porque você não é mais alguém por simplesmente existir. Você, para ser alguém, você precisa ter. Se você não tem, você não é ninguém. Se você não é ninguém, você não é visto, você não é respeitado numa sociedade que está o tempo te cobrando. Cadê? Você, nossa, é esse tênis que você calça, é aqui que você come. Então você vai se reduzindo a nada se você não tem alguma coisa. Então o adoecimento ele é dessa ordem, ele é coletivo. Uma pessoa ela não entra em depressão só por ela mesma. A gente tem que buscar entender quais são os fatores sociais. Isso quer dizer, por exemplo, existem estudos que dizem que a forma como a cidade é construída vai favorecer ou não o adoecimento desse sujeito. Então você pensa, uma pessoa que vive às vezes num lugar onde não tem saneamento básico, onde tem violência o tempo todo, não tem áreas de lazer, não tem lugares para essas pessoas fazerem caminhadas, isso tudo é fator que influencia o adoecimento. Então não basta só tratar um sujeito, é pensar que é necessário políticas públicas, políticas urbanas, para melhorar a condição de vida desse sujeito. Porque a partir daí ele também vai ter qualidade de vida, ele vai ter saúde mental. Então eu acho que o que pode ficar bem marcado a doença ela não pode ser considerada como algo do indivíduo, é da sociedade. Eu e você, nós somos responsáveis também pela saúde do sujeito. Também pela nossa e pela dos... E qual é a definição de depressão para você? Porque são... Pode falar. Porque a depressão todo mundo associa a tristeza, né? Ah, eu tô depressiva, eu estou depressiva, mas o que é a depressão de fato? Isso, sim. Qual é o conceito? Como que eu sei que... Eu acho que é essa pergunta aqui. Isso. Como que eu sei que eu estou entrando em depressão? Qual o estágio? Qual os sintomas? Eu acho que é assim que a gente pode melhor associar. Certo. O que vai trazer o conceito de depressão é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Né? Então, ele vai definir alguns critérios de comportamentos que o sujeito vai emitir, né? Formas que esse sujeito vai se comportar, que vai alcançando, se eu não me engano, 5 desses critérios, que parece que são 10 ou 6, não vou lembrar aqui corretamente, mas se ele alcança 5, é considerado que ele tem depressão, que é o transtorno depressivo maior. Então, tem tristeza? Tem, mas não é o centro da depressão. A gente tem uma tristeza, dependendo do caso, vai ter uma irritabilidade, quando a criança normalmente se apresenta como uma irritabilidade. Existe uma alteração do sono, existe
Então, ou a pessoa dorme demais, ou ela dorme pouco, ou ela come muito, ou ela come menos. Existe uma perda de interesse por situações ou por atividades que anteriormente eram prazerosas. Então esse sujeito, ele para de se comportar, ou na verdade ele não para, né? Ele começa a emitir comportamentos onde não faz, porque ele tem acesso a coisas que eram prazerosas. Então antes ele gostava de ficar com a família, antes ele gostava de ir no parque, no barzinho, beber com os amigos, sair, e isso de repente para de ser prazeroso para ele. Então ele deixa de ir nesses lugares. A reclusão então, seria também um sintoma? Como? A reclusão também seria um sintoma? Pessoas que passam muito tempo no quarto, que evita conversar com familiares, que se isola socialmente? Isso. Porque como ele deixa de buscar atividades que anteriormente eram prazerosas, realmente ele vai se isolar. Então, eu não quero mais conversar com a família, eu não quero mais sair, o que esse sujeito está fazendo? Por isso que eu corrigi, eu falei assim, ele para de se comportar. Na verdade, não. Ele só para de buscar aquelas coisas que antes eram prazerosas. Só que agora o comportamento dele é se dirigir ao quarto, é ficar o tempo todo deitado, é ficar recluso, é não querer entrar em contato com outras pessoas. Interessantíssimo isso. Então, existe uma perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, e existe uma tristeza recorrente boa parte do tempo. Então não existe realmente uma tristeza. Só que hoje a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo se sente triste, isso faz parte da existência, nós vamos nos sentir tristes, mas que às vezes não se configura como uma depressão. Então, hoje todo mundo fala, eu tenho depressão, você não está depressivo, não. Depressão ela é um transtorno e tem diversos critérios para a pessoa ser diagnosticada, e que esses critérios são comportamentos. A gente não consegue dizer onde a gente encontra depressão no corpo do sujeito. A gente define por um monte né, de comportamentos que esse sujeito apresenta. E a intervenção é baseada em alteração desses comportamentos. Então isso é ajudar esse sujeito a ter acesso a atividades que anteriormente eram prazerosas, ajudar a regular o sono, ajudar a questão de alimentação. Como eu disse, são várias variáveis que desencadeiam a depressão, e são vários tipos de intervenções para ajudar esse sujeito a sair desse quadro depressivo. Então não é só a medicação. A medicação ela não vai ser capaz de resolver o problema que levou esse sujeito à depressão. Então o medicamento é extremamente importante, mas é importante que tenha uma psicoterapia para ajudar esse sujeito a lidar com aquela realidade, com aqueles problemas que desencadearam o transtorno depressivo. Nossa, bem interessante, assim, bem... Uma coisa também que eu queria pontuar é quando a nossa colega aqui comentou sobre não ter hoje antigamente não tinha tantas pessoas depressivas. Uma coisa que a gente pode pensar sobre isso é que antigamente nós não tínhamos acesso a essas informações. Então os meios de comunicação, eles globalizaram as informações. Então hoje nós sabemos, hoje nós contabilizamos as pessoas que morrem, as pessoas com transtorno depressivo. Então hoje parece que existe um aumento. Realmente existe um aumento. Mas pessoas depressivas sempre existiram. Quando você começa a olhar ali para a antiguidade, você vai ver em várias histórias narrativas de pessoas que pareciam ter sintomas depressivos. Então, é só uma questão mesmo de falta de informação, de dificuldade de disseminação de informação de pessoas depressivas ou não. Claro que o contexto que nós vivemos atualmente, ele favorece a depressão, ele desencadeia. Justamente porque a desigualdade socioeconômica é também um fator que vai levar ou não ao adoecimento. Mas é sempre lembrar que a forma como esse sujeito lida com isso também é importante. Ele não é, vamos dizer assim, a pessoa é pobre, a pessoa sofreu violência, ela vai desenvolver depressão. Não. Às vezes essa pessoa desenvolve, às vezes essa pessoa não desenvolve. Então depende um pouco do sujeito, depende das variáveis, aí são várias e várias outras questões que estão relacionadas com o desenvolvimento da doença. Alisson, deixa eu te fazer só mais uma pergunta ainda dentro desse contexto. Como nós somos educadores, nós temos uma realidade de ver muitos jovens, adolescentes com mutilações, cortar os pulsos, cortar as pernas, enfim.
E é uma realidade muito triste, chocante, né? Nós tentamos entender o que está por trás daquilo ali. E mais uma vez eu retomo, porque não se via isso antes, né? As pessoas passavam dificuldades realmente, mas não se ouvia falar de mutilação. E hoje fica muito difícil a gente saber quando é realmente um problema e quando é só alguém chamando a atenção em modinha, porque meio que virou modinha, sabe? Então, mascara. Nós não conseguimos detectar quem realmente está precisando de ajuda e quem realmente está ali fazendo porque viu alguém fazendo. Eu sei que meio que virou geral aquilo, né? Virou uma moda. É uma moda, essa questão de mutilação. Aí a gente pode pensar naquela mesma ideia de que não havia tanta divulgação dessas informações e pensar no contexto que hoje favorece. Mas pense comigo, uma pessoa ela se corta. Por mais que ela esteja fazendo isso por modinha, já demonstra que essa pessoa não está saudável. Pra gente, todo comportamento, aquele mais estranho que você conseguir imaginar, eu acho que esse de se cortar é um comportamento muito estranho, né? A pessoa se corta, causa dor, né? Eu, por exemplo, eu penso que eu não conseguiria fazer isso comigo nesse momento, eu não sei, ou amanhã, ou outro dia. Mas é um comportamento estranho. E todo comportamento, por mais diferente que ele seja, ele tem uma função, ele tem um porquê. Você consegue descobrir por que aquela pessoa se comporta daquela forma. Então, se ele está se comportando por modinha, que déficit esse sujeito tem? Que problema que ele tem para precisar se cortar para a modinha? O que está levando ele a fazer aquilo? Então, se cortar já demonstra que tem um problema. Seja o problema, às vezes o problema não é o corte em si, mas o que levou ele a se cortar. Hoje nós sabemos que a automutilação, o sujeito ele tem prazer. O corte, normalmente, que a gente escuta de pessoas que se cortam quando eu me corto, eu sinto prazer. Ameniza aquela dor. É uma dor tão intensa que essa pessoa tem dentro de si, uma angústia, que somente no corte, que ali na hora que a pessoa se corta, o corpo ele reage e aquilo gera prazer. Então ele consegue encontrar um pouco de prazer naquela dor e desviar sua atenção para outra dor, que não aquela que está aqui dentro, aquela angústia, aquele sofrimento. E seja este o motivo desse sujeito estar se cortando, ou seja outro, a gente pode pensar que se é modinha, talvez seja para sociabilizar. Esse sujeito quer ter contato com outras pessoas, quer fazer amiguinhos, como a gente vê também o uso de álcool, ele envolve isso também, né? Vou beber, vou fumar para me socializar, para fazer amigos. E quando às vezes a pessoa encontra num grupo de pessoas que se cortam, ela às vezes encontra um grupo para socializar. Então a gente demonstra a dificuldade dessa pessoa em encontrar pessoas que ele consiga ser bem recebido e tudo mais. Então tem que ser avaliado caso a caso, descobrir o porquê que aquela pessoa está se cortando. Porque se a gente joga tudo para o campo da modinha, as pessoas podem minimizar esse sofrimento. A pessoa está fazendo isso por bobagem, mas não. É entender por que será que ele está fazendo. Às vezes ela nem sente prazer, mas o fato de entrar em contato com outras pessoas, poder conversar, socializar com outros, isso já é um ganho para ela. Então é sempre perguntar por que essa pessoa está se comportando. Aí você deixa aquele comportamento e começa a investigar o que está controlando o comportamento. A gente sempre fala, todo comportamento que ocorre, ele tem uma função e a pessoa, de alguma forma, ela tem um ganho com aquilo. Mesmo que ela não saiba. Às vezes a gente se comporta de forma normal, mas não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo. Mas é porque sempre tem um ganho. E o nosso objetivo enquanto psicólogos é descobrir por que a pessoa se comporta daquela forma. Quais são os ganhos. O que ela está tentando evitar quando ela se comporta daquela forma. No caso da automutilação, ela está evitando o contato com aquela dor que é muito interna. Aquele sofrimento que é muito maior do que um simples corte. Só que não resolve o problema. Só pontuando a questão, igual a Elane colocou, a questão assim, por que não antigamente não era tão divulgado? Do meu ponto de vista, eu acredito, porque eu via muito se falar assim, é porque é questão de ser doença de rico, depressão é doença de rico. Hoje em dia o pobre, uma pessoa não pode ter depressão, é porque ela não tem o que fazer. Então não se dava
não se tinha a total divulgação e também não tinha a total atenção das pessoas, de avaliar os sintomas e de realmente ninguém importava, só se importava pelo poder. Quem tinha um poder aquisitivo, quem tinha dinheiro, conseguia ir lá e se tratar. Quem não tinha, ficava jogado. E hoje não, eu acho que por muitas lutas, eu acho que de tanto se juntarem, estudarem, divulgarem bastante, eu acho que agora começou a avaliar e conseguir resolver a questão de todo mundo, né? Você quer perguntar mais alguma coisa sobre esse assunto? Pode ficar à vontade. Não. Alisson, por exemplo, a pessoa, depois de tudo isso que você falou, eu me autoavalio, eu tô com sintomas. Aonde eu procuro? Aqui dentro de Brasília, onde eu posso procurar para conseguir um tratamento, pelo menos uma consulta? Como funciona? Tem algum lugar, Principalmente gratuito, né? Porque tem muitas pessoas que são carentes e não têm, talvez, a condição de fazer um acompanhamento. Oh.